Olá, bem-vindos ao terceiro podcast do Harvard Alumni Club of Brasil. O objetivo aqui é trocar ideias, conhecimentos, aproximar o grupo de ex-alunos de Harvard aqui no Brasil e, principalmente, contribuir de volta com a sociedade. Eu sou a Graciema Bertoletti, sou ex-aluna de Harvard, da Harvard Business School, e estou aqui com a Thaís Gasparian e a nossa convidada, que a gente vai apresentar uma executiva bastante experiente, uma inspiração feminina, atualmente em vários conselhos, e é o que eu tenho o prazer de chamar de amiga, Cláudia Sender. Thaís, você quer se apresentar e depois a gente passa para a Cláudia? Vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Prazer revê-los. Eu sou Thaís Gasparian, eu me formei em Harvard, em LLM, em 2017, Harvard Law School. Sou também faço parte do board, né, do Conselho de Harvard Alumni Club of Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Cláudia, fiz uma breve apresentação, mas a gente queria aí que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória até chegar em Harvard, e depois a gente vai explorando aqui outras perguntas. Legal, obrigada, Graciema, Thaís, um prazer estar aqui com vocês. Adoro quando a gente tem um Women Power Panel assim, e fico super feliz de ver que isso está acontecendo cada vez mais frequentemente, né? Na minha história, tenho certeza que na da Graciema também, não foram poucas as vezes que eu estava sozinha como mulher na sala. Então eu fico super contente quando a gente consegue ter essa confluência aí de talentos femininos. Obrigada pelo convite, obrigada pelo Harvard Alumni Club por ter me chamado para estar aqui com vocês, e espero que seja uma conversa bacana para todo mundo que está ouvindo a gente. Meu nome é Cláudia Sender, eu sou aqui de São Paulo, nasci aqui na Avenida Paulista, onde a gente está fazendo a nossa conversa. Sou bem paulistana mesmo, e até eu ir para Harvard, eu tinha morado aqui na casa dos meus pais. Eu sou filha, na verdade sou neta de imigrantes, então os meus avós fugiram da guerra, fugiram da Polônia, da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil, aqui se estabeleceram, e a gente tem uma história que eu digo que eu sou muito privilegiada, eu tive muita sorte. Apesar de ter uma família que veio de uma origem muito humilde, os meus pais, meus avós sempre acreditaram muito na educação. Então, os meus pais conseguiram se formar, ter educação superior, mas o meu pai sempre teve essa coisa de que ele ia dar pra gente a melhor educação que ele pudesse. Ele sabia que era o maior legado que ele podia deixar para a família, para os filhos. E é interessante, outro dia eu estava conversando com ele, que eu perguntei, eu falei, pai, por que eu tenho essa memória, né? Que as minhas amigas todas tinham carro, não tinha, usavam roupa de marca, eu não usava. Ele falou, porque eu sempre paguei para vocês escola que eu mal podia pagar. E eu acho que isso colocou em mim uma sementinha de que a educação era a minha mola propulsora, né? Em inglês a gente fala springboard, aquele trampolim que podia me levar para uma realidade diferente daquela da qual eu vim, onde nunca me faltou nada, né? Mas sempre foi tudo muito obrigado. Enfim, e aí eu estudei aqui em São Paulo, eu fui fazer faculdade de Engenharia Química na Poli, então eu me formei na Poli em 1998, e naquele ano eu precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, fui procurar um estágio e acabei fazendo algo super diferente. Meu sonho era trabalhar numa plataforma de petróleo. Eu adoro oil and gas, eu acho que é uma indústria que está super hoje comprometida, mas é uma indústria transformacional e que realmente tem o poder de transformar a vida de muitas pessoas. Mas eu lembro que no meu último ano da faculdade, eu estava procurando estágio e eu fui convidada, só 2 pessoas foram aprovadas no projeto da única consultoria estratégica que chamava estagiário, em geral eles chamavam trainee, que era a Bain & Company, que estava abrindo escritório no Brasil. E eu e meu melhor amigo da faculdade, o Rodrigo Osmo, que também é um Harvard alum, que hoje é o presidente da construtora Tenda, a gente foi aprovado, e ele falou uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, que ele falou, se você tem uma oportunidade de aprender uma coisa diferente, principalmente num momento que o teu custo de oportunidade é tão baixo, por que você não vai aproveitar? Fui, me joguei, não tinha ideia do que fazer consultoria estratégica e adorei. Lá fiquei 7 anos. Durante esse período, eu fui a primeira pessoa da Bain a ir para Harvard, daqui do Brasil. Fui patrocinada pela Bain, mas eu acho que teve um processo para mim lá que foi muito interessante, que foi me dar a oportunidade de sonhar mais alto. Né? A gente sempre fala que a mulher é muito exigente consigo mesma, né? A gente quer estar 120% preparada antes de aplicar para alguma posição, antes de pensar em alguma faculdade ou alguma coisa diferente. E lá eu me lembro que eu decidi aplicar muito tarde no processo, foi em dezembro que eu decidi que eu queria fazer um MBA, e eu decidi que eu queria ir no ano seguinte e coloquei na minha cabeça que ia dar certo. E aí os meus mentores, que eram vários lá, falaram, bom, se você tem tão pouco tempo, escolhe uma.
e escolhe a melhor. Então você só vai aplicar para Harvard. E eu me lembro naquela época de relutar muito com os meus sentimentos, de falar, poxa, não vai dar certo. E eu me lembro que tinha vários dos profissionais que ajudavam os alunos a aplicar. E eu liguei para um deles, que era muito famoso, e eu me lembro que a resposta dele foi a seguinte para mim. Ele falou, você tem muito pouco tempo para se preparar, você não fez de meta, a gente está em dezembro, você não tem nada preparado. Eu só conheço uma pessoa que conseguiu se preparar em tão pouco tempo. Ele é um gênio, deixou bem claro que era um homem e que era um gênio, e ele só entrou no MIT, ele não entrou em Harvard. O seu caso é impossível. E aquilo para mim foi gasolina verde, né? Eu falei, bom, impossível é aquela palavra que a gente tira o in da frente, vai e transforma em impossível. Fiquei 3 meses trabalhando no meu application, bem duro, e consegui, fui aceita. Lembro que eu mandei o meu application beijando o envelope no último dia do último deadline, rezando para ele chegar, e deu certo. E foi para mim uma experiência muito transformacional, porque como eu disse antes, eu só tinha morado na casa dos meus pais, a minha experiência, felizmente ou infelizmente, tinha sido em ambientes muito homogêneos, né? Então eu tinha ido para a escola particular, eu fui para uma escola, para uma universidade pública, mas onde só praticamente alunos de escola particular entravam, e de repente eu me vi num ambiente totalmente diferente do meu. Então na minha turma tinha desde filhos de príncipe do Kuwait, até a filha de imigrantes ilegais que tinham vindo da República Dominicana de barco, já em Harvard, na primeira geração de imigrantes. Então, para mim, a descoberta das possibilidades e das diferentes realidades às quais eu não tinha sido exposta, acho que foi a coisa mais bacana que eu tirei da minha experiência lá. Mas acho que a gente vai falar mais disso mais para frente. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei mais um tempo em consultoria e aí resolvi colocar a graxa embaixo das unhas e trabalhar um pouco mais na indústria. Eu fui trabalhar na Whirlpool Home Appliances, que é dona das marcas Brastemp, Coulson e KitchenAid no Brasil. Lá também fiquei por 7 anos. Comecei na área financeira. Depois fui para a área trabalhei um pouco na fábrica e aí acabei indo para o marketing e lá descobri uma paixão realmente, que eu adoro trabalhar com cliente, adoro trabalhar com gente. E aí em 2011, quando a Alain e a Tan anunciaram que iam se juntar, um ex-cliente meu de muitos anos antes lembrou de mim. Sempre trate seu cliente bem, se você for um consultor, lembrou de mim e me chamou para cuidar da área comercial da TAM, na época, antes da junção com a Alain. E aí foi o começo de uma aventura incrível, que foi participar dessa junção de 2 empresas enormes, de conseguir conciliar 2 culturas tão diferentes. E eu acho que Harvard me ajudou muito nesse processo, né, de ter vivido uma experiência de diversidade tão grande. Eu fiquei lá por 8 anos, me tornei CEO da companhia em 2013, depois eu virei presidente da holding e fui assumir a área de clientes na Latam globalmente, e em julho de 2019 resolvi tomar um passo diferente e entrar numa atividade muito mais focada em conselhos. Então hoje eu já não estou mais na carreira executiva per se, mas estou atuando em uma série de conselhos de empresas listadas, mas também em um monte de ONGs. E continua voando bastante, continua né? Voando alto, voando aí pelo mundo todo, né? Então, a Cláudia é sempre uma inspiração, o nível de energia, alto astral, enfim, encontrar com você é sempre um prazer. Eu queria aproveitar, acho que você falou um pouquinho da tua experiência e da sua trajetória pessoal e profissional. Queria pegar um gancho para falar um pouco como que é, né? Eu acho que a gente ainda vai chegar lá, né? Espero, mas num mundo que ainda não é ocupado tanto por mulheres. Quero saber como é que é a tua experiência, o que você pensa, enfim. É interessante ver que eu acho que a gente está vendo essa trajetória mudar. E Graciela falou que eu tenho muita energia, mas na verdade eu tenho pressa. Eu acho que essa transformação tem que acontecer mais rápido, porque eu acho que ela é boa para todo mundo. Ela não é boa só para as mulheres, ela é boa para os homens também, porque a gente acaba encontrando um espaço positivo de vida para todas as pessoas. Eu conheço tantos pais que não puderam exercer a paternidade, que gostariam de poder ter feito isso de uma forma mais natural e não conseguiram
por conta de temas até societais, mais do que profissionais. Mas, enfim, no começo da minha carreira, na verdade, eu sempre fui minoria, né? Eu estudei engenharia, depois eu fui trabalhar em consultoria, depois depois eu fui trabalhar em fábrica. Na Whirlpool, até que em marketing a gente tinha bastante mulher, em aviação nem se fala, né? Então, no começo da minha carreira, eu vivi alguns momentos que foram definidores para mim. Eu tive um momento onde um cliente, por exemplo, tentou se aproximar de mim de maneira menos profissional, e eu me lembro que naquela época eu tinha uma decisão a tomar. Eu podia pedir para sair do projeto, eu podia ceder, eu podia me apequenar e começar a piorar a minha performance, mas eu decidi pedir ajuda. E eu falei com os membros da minha equipe, eu falei, eu estou indo bem nesse projeto. É um projeto muito importante, eu acho que a minha carreira pode desabrochar aqui dentro, mas eu quero que vocês me prometam que vocês nunca mais vão me deixar sozinha com esse cliente na sala. E foi super interessante porque todo mundo se juntou para me ajudar nesse momento. E eu acho que isso é importante para nós mulheres, né? Saber que a gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa mostrar quando as coisas não estão acontecendo da forma correta, como elas têm que acontecer. Porque na maior parte das vezes a gente acha que a gente fez alguma coisa errada, que a gente que é culpada, né, do que está acontecendo. E para mim foi um momento muito definidor e eu me senti muito apoiada. Eu acho que isso me deu uma autoestima de saber que eu não estou sozinha, de continuar empurrando e vamos empurrar as barreiras. Ao longo da minha carreira, eu passei por muitos momentos estranhos. Não só de ser a única mulher da sala, mas de ser absolutamente descontada, né? Então, de vir o CEO de uma S&P 500 fazer uma reunião comigo, não sabia que a presidente da companhia era mulher, cumprimentar todos os homens da sala, me pular, coisas que a gente ainda viu acontecer com a Ursula von der Leyen recentemente, né? Então, não estou sozinha nessa. E alguém ter que explicar para ele que eu era presidente da companhia. Momentos de eu ligar para alguma agência regulatória em Brasília e as pessoas falarem, não, mas a senhora está falando em nome de quem? Eu falava, não, estou falando em meu nome, eu sou a presidente da empresa. Então, eu acho que essa coisa de que a gente vive sempre sendo questionada, sendo descontada, ela continua acontecendo. Uma coisa que me ajudou muito e continua me ajudando, e eu acho que vai seguir comigo pelo resto da minha vida, é a rede de mulheres que a gente forma. Eu acho que são poucos os homens que entendem pelo que nós passamos. E eu acho que outras mulheres que têm esse desafio de conciliar uma carreira de sucesso com uma vida pessoal equilibrada, ou minimamente equilibrada, não são muitas histórias. Eu tenho muitas amigas que se formaram comigo em HBS e que pararam de trabalhar para seguir o marido que foi expatriado, ou mulheres que começaram a brilhar mais do que os maridos e acabaram se divorciando. Então, eu acho que ter essa rede de apoio de outras mulheres, para mim, foi essencial. E, por último, escolher um parceiro de vida que seja um parceiro, né? Que não seja um concorrente, que não seja uma pessoa que esteja ali só para, né, de alguma forma, tirar, mas também para dar. Então, nesse sentido, eu acho que ao longo da minha carreira eu tive esse apoio de pessoa. Primeiro, eu tive a coragem de falar, que eu acho que mudou tudo. Segundo, ter essas pessoas, que eu chamo do meu safety network, né? Aquelas pessoas que são a tua rede de segurança, que se você cair da corda bamba, elas vão te segurar e te jogar para cima de novo. E ter alguém comigo que não estava me colocando para baixo, nem concorrendo comigo, mas que me ajudou a enxergar o meu valor. Bacana. Já diz a Melinda Gates que um país que não explora o talento das mulheres deve ser um país muito rico, né? Porque se metade da população é mulher, então, enfim, estamos aqui para exatamente... O Brasil precisa de talentos, precisamos das mulheres em todos os ramos, né? Educação, saúde, indústria, varejo... Enfim, por aí vai, e graças a Deus a Cláudia é um grande talento aí, enfim, né, e trazendo outras mulheres. Né? Você também, Graciela. Eu também, Thaís também, todas nós. E eu acho que é interessante que a mulher traz um ponto de vista diferente, né? Então, quando você pega... Eu me lembro quando eu virei vice-presidente na TAM, a área do carpete não tinha banheiro feminino, só tinha banheiro masculino. Então você começa a ter essas visões de que ninguém... E não é porque eles eram machistas, é porque essa preocupação não existia. Então eu acho que a mulher, esse é um exemplo bobo, mas a mulher começa a trazer algumas preocupações para a mesa que os homens não têm. Seja do ponto de vista de equipe, seja do ponto de vista de cliente. Eu acho que esse é o poder da diversidade. É você conseguir trazer um ponto de vista complementar. Não totalmente diferente, não antagônico, mas complementar. Que faz com que a gente atraia mais talentos, faz com que a gente consiga ter mais clientes, tenha uma estratégia mais abrangente. Então, para mim, essa visão de que
as mulheres têm que estar representadas nas áreas de poder, nas mesas onde as decisões são tomadas, é algo que é bom para as companhias. E quem ainda não entendeu isso vai ser engolido, eu acho. Concordo. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho, explorar um pouco aí de como Harvard influenciou a sua vida e a sua carreira, né? E a gente que, enfim, se formou na Business School, eles falam muito do lifelong learning, né? Então, um aprendizado contínuo. O que você aprendeu e o que você continua aprendendo com Harvard? Poxa, tanto. Eu acho, assim, obviamente o currículo é muito rico, né? E eu era bem CDF, assim, eu estudava muito, eu lembro que eu tinha pesadelos quase todas as noites que eu levantava a mão, Business School é tudo class participation, né? Então eu sonhava que eu levantava a mão e falava em português e todo mundo ria de mim, então acho que, não sei se você teve esses pesadelos, mas era para mim uma preocupação muito grande de estar over-prepared, era algo que eu lembro que o Dean, na minha época, era o Kim Clark, devia ser o mesmo que o teu, e ele falava que estudar em Harvard Business School é que nem drink water from a fire hose. Tomar água de um hidrante. Não adianta você ter muita sede, você nunca vai conseguir consumir tudo. Mas eu tinha essa vontade, né? Então eu era super dedicada, eu estudava pra caramba e às vezes eu sinto até que eu perdi um pouco da vida em Boston, que eu acho que ela tem um monte de coisas para oferecer, mas eu tive uma vida muito rica no campus. E essas amizades de pessoas tão diferentes me ajudaram muito a entender o poder da diversidade. Então, por exemplo, o meu study group, ele era composto de um investment banker, 2 consultores, uma editora de uma revista de moda e um engenheiro florestal. E as discussões eram super interessantes, porque quando a gente entrava na aula de estratégia e o P&L da empresa não estava bom, ia lá um consultor e falava assim, não, just fire them. E aí vinha a editora e falava assim, não, mas como isso vai cair com os outros stakeholders e não sei o quê? E o engenheiro florestal falando muito mais das preocupações ambientais. Então, para mim, essa visão mais holística era algo ao qual eu não tinha sido exposta. E eu posso garantir que no momento de junção da LAN com a TAM, ter uma pessoa que não vinha nem de um lado nem do outro, mas que tinha uma experiência cultural mais abrangente, me ajudou muito a conseguir crescer mais rápido na minha carreira. A conseguir fazer essas pontes entre pessoas que falavam idiomas diferentes, que pensavam de forma diferente, mas que queriam convergir para chegar no mesmo lugar e que não conseguiam se entender. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que a experiência em Harvard me ajudou. Participar do case method, de você olhar um mundo de informações e ter que tomar decisões num espaço de tempo muito curto, me tornou uma pessoa mais ágil no meu pensar. Hoje em dia está na moda, né, falar de metodologia ágil, mas a gente já exercia isso durante o case method. Você vai construindo enquanto você vai fazendo. E, sem dúvida, as amizades para a vida. Né? Então, onde eu vou no mundo, eu procuro quem são as pessoas que estão lá e eu reencontro os meus amigos e tenho amigas que eu encontro todo ano, que a gente só não se viu durante a pandemia, mas fora isso, todos os anos a gente se encontra em algum lugar, a gente tenta cavar pelo menos 3, 4 dias para estar junto. E sobre o Lifelong Learning, eu voltei para fazer um curso, joint course entre Kennedy School e Business School, alguns anos atrás, acho que foi em 2015, e foi maravilhoso, e só me deu vontade de voltar mais, né? Eu quero estar no campus, a verdade é que eu acho que estar lá é uma coisa mágica. Você está num pedacinho do campus no Brasil, vamos dizer assim. Jurisdição harvardiana aqui. No escritório de Harvard aqui no Brasil, na Avenida Paulista, então não deixa de ser uma extensão do campus. É verdade, mas eu acho que estar lá é uma coisa mágica, e você tem contato com pessoas, de novo, que pensam muito diferentes, mas pessoas que estão no cutting edge das áreas onde elas atuam, né? Então isso para mim foi absolutamente transformacional. Muito legal. E acho que vocês fizeram parte da Business School. Eu acho que aqui tem uma atuação grande no Brasil, né? Eu acho que eu estava ouvindo até vocês falarem antes daqui, acho que a maior parte mais da metade. Mais da metade do alumni aqui no Brasil é da Business School, tanto o curso de MBA quanto dos cursos executivos. Mas, enfim, eu acho que a diversidade com outras escolas também é o que agrega, né? Seja a Medical School, a Law School, o College, a Kennedy School. Então, a gente sempre ver diferentes perspectivas para tratar de um mesmo tema, né? Exato. Quando eu fui para lá, assim, eu achava que a experiência seria lá, né? Eu mal imaginava que, na verdade, a experiência é lá e um pouco do que você falou, a experiência depois também da vida, né? E acho que mudou a tua vida, né? O que você me contou foi life-changing, né?
Foi super, super transformacional. Acho que desde, né, me tornar mais independente como ser humano, de estar longe da família, eu sou muito grudada com a minha família e de repente estar sozinha num outro país, onde eu estava, né, falava a língua, mas estava ali ainda na ansiedade de fazer tudo direitinho, até construir essas relações. Eu me lembro quando aconteceu o George Floyd, uma das minhas melhores amigas da minha classe era essa imigrante, e ela é negra, e eu liguei para ela, eu falei, me ajuda a make sense of all of this. Eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô tentando me educar. Eu sei que a gente não tem que ficar pedindo para vocês ajudarem a gente, mas eu não sei o que fazer. Porque eu me lembrava que no dia que ela teve o primeiro filho dela, eu liguei para dar parabéns e ela me respondeu chorando no telefone que ela estava muito feliz por ter o primeiro filho, mas que ela estava muito triste de trazer para o mundo alguém que o mundo não queria. E aquilo partiu meu coração de um jeito que eu não conseguia imaginar o que é para uma mãe, depois de dar à luz, ter que se preocupar com isso e ter as conversas que ela tinha que ter. E eu acho que a gente, quando tem esse tipo de experiência, eleva a nossa consciência para um outro lugar. E isso nos torna, por você elevar a sua consciência, você ter uma visão mais ampla, você tem a oportunidade de se tornar um ser humano melhor. Isso não te faz, by default, um ser humano melhor, mas te dá a oportunidade de se tornar uma pessoa que considera outros pontos de vista, que entende de onde, o ponto de partida do outro. E eu não sei se eu teria tido essa experiência se eu tivesse ficado aqui ou se eu tivesse ido para uma escola menos diversa, né? Então, para mim, além do, obviamente, selo de controle de qualidade que Harvard traz e te ajuda na tua carreira ao longo do tempo, me trouxe uma expansão de consciência enorme. E o curso que eu fiz em Kennedy School ainda mais. Porque aí você começa a falar da parte pública, você começa a falar da tua responsabilidade não só como líder privado, mas como um líder que eu acredito muito no capitalismo consciente, que pode sim fazer a diferença no mundo, independente da tua posição, de se você está no terceiro setor, primeiro setor, segundo setor, independente da tua área de atuação, você pode transformar a vida de mais alguém. Aproveitando e pegando um gancho no que você acabou de falar, e lembrando que a missão da Harvard Business School é formar líderes que impactam positivamente o mundo. Como é que você tem usado a sua liderança e a sua experiência com tudo que você aprendeu em Harvard, aprendeu ao longo da sua carreira, para transformar o mundo? Conforme eu fui crescendo na minha carreira e eu fui me tornando responsável por outras pessoas, esse peso da liderança, eu tive dois momentos. Um de ficar um pouco mais paralisada e de não saber o que fazer e falar assim, eu sou o responsável por tudo isso daqui, então eu me tornei uma líder muito centralizadora e uma pessoa que dava muito pouco espaço para as pessoas crescerem e trabalharem, até que a minha equipe me ajudou a entender que aquilo não era bom nem para mim nem para ninguém. E eu mudei muito a minha forma de atuação e me transformei numa líder, acredito, muito mais inclusiva, muito mais participativa, muito mais tranquila em empoderar as pessoas e deixar elas crescerem. Mas isso me deu de volta, e eu acho que isso, de novo, né, volto para a minha experiência de Harvard, essa coisa de você ouvir o próximo, de você estar numa aula, então você está ali discutindo um case, você tem milhões de opiniões, o professor não te chama, você é obrigado a ouvir, e você tem que praticar a escuta ativa, e você tem que levar aquilo para dentro de você e capturar o aprendizado que você quiser. Você pode não aprender nada e ficar com a tua opinião, ou você pode pegar a soma daqueles intelectos todos que se manifestaram e se tornar uma pessoa melhor e com um conhecimento mais abrangente. E eu acho que isso me ajudou muito a ouvir opiniões diferentes das minhas e processar, e ter o tempo de digerir, e não necessariamente ter que manifestar a minha opinião. E com isso, ao longo do tempo, eu passei por momentos onde onde eu precisei liderar reestruturações importantes que envolviam demissões de muitas pessoas. E todas as vezes a gente sentava com o sindicato para negociar, a gente sentava com os colaboradores para negociar e a gente criava pacotes que faziam sentido para eles. Não aquilo que a gente achava que fazia sentido para nós, porque as realidades são diferentes, né? Então, vou te dar um exemplo super claro. Primeira reestruturação que a gente fez, eu trabalhava na Whirlpool ainda, que eu estava mais à frente, e a gente fechou uma fábrica. E eu lembro que a gente estava trabalhando com colaboradores de fábrica do ABC, na época que o ABC estava perdendo muita fábrica, e aí a gente falava assim, não, vamos então dar um pacote de severance para eles super popudo e não sei o quê.
E eu fui conversar com um especialista, ele falou assim, o que essas pessoas precisam é de trabalho, porque eles têm que pagar o aluguel, porque eles têm que pagar a escola das crianças, se eles receberem um pacote muito grande, eles vão gastar muito rapidamente e não vão se recolocar. E a gente gastou todo o dinheiro em recolocação das pessoas. E depois de 6 meses, 90% dos funcionários estavam recolocados. Então eu acho que esse pensamento no próximo, né, de você não necessariamente tentar só resolver o problema rápido, mas resolver ele da melhor forma possível, nos torna mais humanos, né, de você se colocar no sapato do outro e escutar de forma ativa, que eu aprendi bastante lá, me ajudou muito ao longo da minha carreira, me ajudou muito também quando eu estava na Latam e a gente passou por processos de junção, separação e mudança de cultura super importantes. E quais são seus planos para o futuro, suas prioridades atuais? Bom, a gente está conversando aqui, né? Eu vou, daqui a pouco, ainda não, mas daqui a pouco eu vou fazer 50 também, acho que a gente está metade da nossa vida, né? Porque hoje em dia, com a medicina do jeito que está, 100 anos tá fácil. Mas eu tenho pensado muito sobre isso. A minha decisão de sair do mundo executivo foi por 2 razões, né? Primeiro, porque eu queria ter uma abrangência muito mais ampla em outros setores e atuar muito mais na pauta ambiental e na pauta social. Essas são pautas, para mim, muito importantes. Eu tenho 2 enteados, um deles é um ativista ambiental muito forte e ele mudou a minha forma de pensar. E ele me trouxe perspectivas que eu não tinha antes. Né? Então, eu escolhi atuar em conselhos de indústrias que a gente chama hard to abate, que são indústrias que têm dificuldades tecnológicas muito grandes em reduzir a sua pegada de carbono e são entre as mais poluentes do mundo. Né? Então, hoje eu estou no conselho de uma siderúrgica, que é a Gerdau, no conselho da maior fabricante de cimentos do mundo, que é a Holcim, e no conselho da Embraer, nossa querida Embraer, que está no setor de transporte aéreo, que é um setor que ainda não tem uma solução para o que vai fazer com as suas emissões. Então, para mim, uma das razões dessa mudança de uma única empresa num cargo executivo para conselho foi conseguir, de alguma forma, atuar em mais empresas com uma agenda super específica. A agenda social também, e que eu acho que vai além do gênero, né? Tem toda a parte racial, tem a parte de orientação sexual, tem a parte de como você cuida dos seus colaboradores, né? Segurança, mas também de se eles estão bem remunerados, de se eles conseguem sobreviver com aquilo que eles recebem da companhia. Tem uma série de outros indicadores que são super importantes e que eu acho que os conselhos, principalmente aqui no Brasil, estão despertando para esse nível de consciência agora. Fora do Brasil já tem muito mais legislação até para isso, mas aqui no Brasil eu acho que existe uma renascença aí desses conceitos dentro das salas de conselho. E a segunda coisa, eu queria poder dedicar mais tempo para fazer atividades que não me remuneram, mas que preenchem o meu coração, né? Então, hoje estou em uma série de conselhos de entidades sem fins lucrativos, né? Então, a maior delas é o Einstein, o Hospital Albert Einstein, que não sei se todo mundo sabe, mas é uma entidade sem fins lucrativos que faz a gestão de vários hospitais públicos no Brasil. 2/3 dos pacientes que o Einstein atende são de hospitais públicos. O segundo são os Amigos do Bem. Terceiro é a Gastromotiva, Instituto Tecnologia e Sociedade, Ensina Brasil. Então, uma série de outras instituições que tentam, entre várias coisas, reduzir a inequidade que a gente vive, a desigualdade social que a gente vive no nosso país, resolver o problema da fome e da falta de educação, preservar a democracia, que a gente não pode nunca take for granted, a gente sabe que é um direito que a gente tem que lutar por ele todos os dias, e trazer uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Falei no começo do nosso podcast, né? Minha família veio para cá com uma mão na frente e outra atrás. Meu avô, na verdade, chegou a pé, chegou em Montevidéu e veio a pé até o Brasil. E eu devo tudo a esse país, a nossa família deve tudo ao Brasil. E eu acho que o que a gente puder fazer para devolver é super importante. Então, eu acho que Harvard me trouxe essa consciência, me ajudou a despertar essa consciência. Mas é nisso que eu tenho me focado hoje. Essas são as minhas aspirações. Eu acho que tem mais muitos anos aí pela frente para... Tem bastante coisa. Tem bastante vida longa para a Cláudia, que tem muito para fazer. E a gente perguntou de impacto, né? O impacto, enfim, fenomenal, Cláudia. Novamente, todo mundo sai aqui energizado aí de tudo que você está fazendo, seja aí nos conselhos, seja na parte aí, né, das entidades não lucrativas. Mas, enfim, acho que mostra que é só querer, é possível, dá para organizar a tempo. Dá para se divertir fazendo coisa bacana. É negócio, mas tem que ser um negócio bem feito, né? Com impacto positivo para a sociedade. Check aqui na missão da Business School. Você é uma líder que impacta o mundo, né? É um alumni que a gente tem orgulho de ter aqui nos nossos quadros, né?
Enfim, eu acho que super gostoso o nosso papo, passou rápido. Queria, né, pedir aqui para a Cláudia dar uma mensagem final. Antes, agradecer aos nossos produtores, patrocinadores, o conselho aqui do Harvard Alumni Club of Brasil. Thaís, prazer estar aqui com você. Muito gostoso bater esse papo, mas eu queria deixar um tempo aí para você deixar uma mensagem final aqui para quem está assistindo. Novamente, é um público diverso. A Cláudia me perguntou, né, quem que assiste, olha, um pouco de tudo, tem gente jovem, tem gente mais experiente, tem pessoas de negócios, tem médicos, tem advogados. Estamos começando, né? Estamos começando, mas eu acho que é muito bacana, eu acho que tem um impacto bem diverso aí do jeito que você gosta. Então, e você pode voltar sempre, Cláudia. Muito obrigada, adorei. Vai dando uns updates aí dos vou. seus planos de vida, das suas missões. Com certeza. Primeira mensagem, de novo, agradecer. É uma delícia estar de volta a casa, né? A gente sempre se sente voltando para casa. Mas eu acho que para quem está ouvindo a gente aqui, né? Primeiro, Harvard é um lugar que vale a pena tentar. Não desista, existem muitos caminhos, teve várias pessoas que tentaram me desencorajar, mas a verdade é que tem um espaço para gente, a escola quer diversidade e eu acho que é um lugar muito especial, que vale a pena investir, os recursos financeiros, os recursos monetários, eles vão se pagar na sua vida com muitos e muitos dividendos, com muito retorno, não tenho a menor dúvida. A segunda é que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, na vida de 100 mil pessoas, mas a real é que a gente precisa ter a consciência de que a gente não está sozinho nesse planeta, né? E tem muita coisa que a gente aprendeu durante essa pandemia aí da Covid que mostra o quanto o poder da sociedade civil é real. E quando a gente se organiza, a gente tem a capacidade de mudar o mundo. Então, eu sei que a mudança está acontecendo mais devagar do que a gente gostaria, mas está nas nossas mãos. E não tem um momento mais importante do que esse que a gente está vivendo para fazer essa transformação. Muito bacana. Excelente. Obrigada. É isso. Obrigada a você. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Graciela. Imagina, muito Obrigada, bom. pessoal. Até o próximo.